Ândula, Vila Morena, terra da fraternidade. Ora vivam, meus caros amigos e meus caros mexitos, aqui estamos mais uma vez para ouvir um testemunho e hoje contamos com a colaboração do nosso grande amigo Raul Moreira, uma pessoa que é conhecida nos meios literários aqui da nossa freguesia, do nosso município, e que tem ganho vários prémios com as suas poesias. Obrigado, Raul, por ter aceito o convite do Olho do Mocho para vir conversar connosco. E para já gostava que nos dissesse, no dia 25 de abril de 1974, que idade é que tinha? 38, fazia 39 em agosto, tinha 38 anos. Tinha 38 anos e trabalhava aonde? Ou qual era a profissão? Era torneiro na fábrica de aços. Da fábrica de aços de Benfeiteira. Portanto, estava a fazer o quê no dia 25 de abril? Bem, estava a trabalhar no torno quando ouvimos que, portanto, aquilo, ele tinha sido já à noite, né, de 24 para 25. Quando soubemos que... Foi às 8 horas da manhã, foi trabalhar normalmente para a fábrica. Exatamente. E aí ainda não tinha ouvido praticamente dizer nada. Coisa, já se tinha ouvido qualquer coisa, mas é tal coisa, não é? Pode-se dar o princípio de uma revolução ou quê, mas aqui pode morrer na casquete, como costuma dizer. E há sempre a dúvida, né? Será que avança, será que avança? Então, depois, quando aquilo foi mesmo declarado, que ouviu-se nos rádios e nas televisões, que a revolução tinha ido para a frente, pronto, a partir dali já sabemos que aquilo que era mesmo que era certo. Pronto, e estava na fábrica, passou o dia normalmente a trabalhar. Sim, só que foi o seu Coimbra depois, mandou comprar um cesto, como ele soube também, que estavam a distribuir cravos lá para os soldados, nas espingardas. Ele mandou comprar um cesto de... mas pronto, ele foi comprar um cesto de cravos e depois andou para lá distribuí-los pelas secções. E nós andámos lá trabalhando com o cravo ao peito e saímos lá assim todos vaidosos. Então, e no final do dia foi para casa? Sim, foi para casa. Quando acabou. E depois, quando chegou a casa, estava com a sua família e acompanhou. Pronto, quer dizer, porque há sempre aquela coisa há sempre o receio, não é? Que ainda era muito verde, não é? Há sempre assim, como que a fruta apodreça rápido e que aquilo acabasse mesmo, não é? E então, mas o meu pai, que era assim um bocado também revolucionário, ele estava a dizer, não, desta vez vai até ao fim. Vai até ao fim, desta vez vai ver. Quando diz que o seu pai era revolucionário, há assim alguma história, enfim, que seja interessante a gente saber sobre a vossa família, sobre o envolvimento antes do 25 de Abril? Ou... Sim, o meu pai foi portanto, eles cortaram-lhe até aí que a gente pode votar, o voto, cortaram-lhe o voto por causa disso. Impediram-no de votar. Sim, impediram-no de votar. Naquela altura podiam-se fazer isso, né? Fizeram. E então, porque havia aí um senhor que era de Lourissal, que era o Álvaro de Lourissal, depois conheci mais tarde, que foi preso também na prisão de Peniche, e depois fugiu a Nado. Ele era montado com o meu pai, e ele tocava violino, e trabalhava na empresa de Limas, e aquilo ele era um bocado revolucionário, e então quando a PIDE veio buscar à empresa de Limas... Quando veio buscar quem? Esse senhor do Lourissal. Ele disse ao meu pai, o Armando, traz-me o meu violino, que eu tinha lá, meu pai fez cá o violino, e a partir dali o meu pai, pumba, caiu, ficou logo a mim, porque ele jogava a bola, meu pai jogava a bola no Industrial Esportivo Vieirense, era muito amigo do Quinho Albano, e do Tony Albano, porque o Albano também jogava, e o Sr. Albano proibiu dos filhos de falarem com o meu pai, só por causa daquilo. E a partir dali começou a ser perseguido, né? Até que há uma altura em que ele está a trabalhar, vai lá, era a PIF, vão lá buscá-lo, e quando ele pensou, meu pai pensou já um bocado, já cheio de medo, ele pensou, bem, vamos já lá para Lisboa.
Mas porque ali dentro, lá, aquele carro que leva, o carro é muito tapado, aquele não vem nada, não vem Sim. para fora. Só que ele sabia conhecer as ruas todas da Vieira. E ele começa a ver pelo andar do carro que não ia para Lisboa, que ele estava aí para o outro lado. Né? Até que ele depois virou para o norte e ele pensa, olha, que me estão a levar. E então ele chegou, era no posto, que era o posto nessa altura, da polícia, era ao pé dos médicos, do posto Ao pé médico. do posto médico, Era aí. logo a seguir, do lado direito. Tinham mesmo ali uma prisão. Sim. Depois os gajos foram lá, estavam lá já o Pido à espera, o chefe, era Moreira também, por acaso, estava lá, estava à espera. Entretanto, vai um polícia de lá, que era ali da Horta da Fonte, foi à minha casa, a minha mãe, e foi a pôr lá à vontade. E esse polícia era montado com meu pai. E ele disse, Sr. Júlia, o seu marido está preso, porque ela não sabia, não sabemos nada, o seu marido está preso para interrogações, mas não esteja medo, porque aquilo que o acusam, ele já sabia porque é que o acusavam, aquilo que o acusam, ele não é culpado, ele não tem nada. E, portanto, não tem medo. Você não quando eles chegarem aqui, porque eles vêm aqui revistar a casa. Ele foi lá avisar. E bem, passado um bocado, parece lá, os senhores da PID, ao caminho. Entraram, revistaram a casa toda. É preciso frisar que estamos a falar do seu pai, que se chamava Armando Moreira. Armando Moreira, pronto. E então eles estavam no sótão. O meu irmão mais novo, que era o Rui, ele antes caçava os passaritos e tinha lá muitas ratoeiras no sótão, depois tinha lá penduradas. E há deu lá uma cabeçada, e ia dizer assim, ia para tanta armanha. Depois, entanto eles vêm, eles não encontraram nada, não encontraram, e quando foram lá dizer ao chefe que estava lá, ao meu pai, e então ele diz assim, então, não, encontramos lá armanhas, e o chefe diz, armanhas? E meu pai veio, assim, se calhar foi a ratoeira do meu filho. Então, mas eles iam à procura de quê? De armas? Não, a conversa ainda está, porque depois começar a conversar, e o chefe perguntou ao meu pai, vai lá, Moreira, você tem inimigos cá na Vieira? Não conheço nenhum. Tem, e é muito forte. Então, é forte por quê? Porque disseram-nos a nós, você foi acusado que tinha um arsenal em casa. E ele disse, o arsenal só se fosse aquelas ratoeiras. Mas tem que dar para apanhar a gente, e assim é um bocado mais contra isso. Sim, é alguém que lhe quer muito mal. Porque se fosse no outro tempo, o meu pai tinha ido para Lisboa, era capaz de levar ali como eles faziam, não é? Sim, exatamente. Mas eles estavam mais humanizados e tentaram. E o meu pai disse, não, então é o que vocês viram. Isso foi mais ou menos quanto antes de 25 de abril de 74? Foi em 73? Pois, já estava o Marcelo Caetano no já estava, Marcelo. Já lá estava o Marcelo Caetano no bater, por isso foi o tempo de Salazar, não sei, porque ele tinha ido para ali, ele ia para logo lá para. E então depois então meu pai foi, então soltava para o Armando, mas você se calhar gosta de ver umas pizzas, às vezes pode dizer qualquer coisa e as pessoas interpretam mal. Meu pai disse, gosto de beber vinho, mas não bebo juízo. E ele disse, eu também sou Moreira, eu também sou Moreira e também gosto de mandar a minha pinga, disse ele. E lá se despediram, meu pai foi para casa, mas meu pai naquele dia com caraças, foi para a cama, a tremer, quer dizer, depois aquilo começou a sair na barra. Mas aquilo passou, até que depois é que a minha história. Depois também o Raul é envolvido também com a... Por causa de lá na fábrica de aços, o meu pai é chamado ao escritório e o Albano Feteira disse, tu mandas calar o filho que tens na A fábrica de aços são da empresa de Limas. Na empresa de Limas. Tu mandas calar o filho que tens a trabalhar na fábrica de aços. Ou a Tina te mandei prender, não sei se foi ele, senão, a Tina te mandei prender, mas manda prender o teu filho. Meu pai, quer fazer comigo? Quer se ligar no meu filho? Disseram que ele anda a falar mal do Estado. Lá na fábrica. Sim. Meu pai chamou-me. Cima que chegou a casa, chamou, anda cá. Eu vivi com os meus avós. Meu pai chamou-me, lá, o que é que se passa na fábrica? Por quê?
O Albano chamou-me lá e disse-me isto assim, 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 assim. Meu pai tremia, tá? Porque eu estava a tremer. Mas tu tens alguém que seja lá, que não goste de ti. Não, então são todos amigos, nós somos lá na serralharia, somos 10 ou 12 e são todos amigos. Não, tens lá alguém que te foi dizer ao seu Albano, mas não foi ele quem foi o pai desse. Que foi dizer ao seu Albano que tu que andavas a dizer mal do Estado lá. Mas o gajo, quer dizer, não sei qual foi a história que ele foi contar, porque ele devia ter aumentado muito, né? Porque aquilo foi só isso de dizer, e foi só dizer que os portugueses antes escravizavam, até os vendiam, né? Escravizavam lá quando apanharam aquilo, escravizavam-nos e vendiam escravos, e agora, de vez em quando, até a estrada está mal. Eu sabia que tinham dito que havia um até lá dos outeiros que batia nos pretos, que eles... Sim. Era assim. E então, eu disse, pá, eles se calhar podiam resolver aquilo de outra maneira. Quer dizer, esta guerra, agora os portugueses vão para lá, morrem. Os que lá estão, os pretos, morrem. E quando aquilo, se calhar, por muito tempo, quando foi no tempo do Agostinho, que ele tentou, lá em Angola, tentou fazer aquele pacto, né? Foi depois quando houve lá depois aquele problema que mataram brancos, depois aquilo agitou-se tudo, pronto, e podia ser que a coisa fosse resolvida sem haver morte, sem haver guerra, sem haver nada. Então, foi só assim, naquela conversa. Mas não, o gajo, a pessoa, aproveitou-se disso e foi contar. O pai certeza. Fazer uma acusação. E ele depois foi dizer que eu que estava a falar mal do Estado e que me dava a prender. Então, Raul, o que é que considera que foi para si o mais importante que a Revolução dos Capitães de Abril trouxe para Portugal? Pronto, quer dizer, portanto, é a liberdade que nós temos de falar sem receio. Ou seja, hoje podemos ter esta conversa. Exatamente. Quando a história que acabou de contar não era possível. Mais 2 era uma conspiração. Mais 2 era? Como é que era? Conte lá essa. Mais 2 era uma conspiração. Porque estavam a conspirar. 2 estavam a conversar. Sim. 3 já era uma conspiração. Isso é possível. Né? Mais 2 já é uma conspiração. Já estavam a conspirar para alguma coisa, né? Era assim. Não, e portanto é que nós, que por exemplo, é que a pessoa às vezes diz assim, antes, não é bem isto, não havia corrupção, mas cá até havia, mas havia o lápis azul, né? Era tudo cortado. Né? A censura cortava tudo, né? Porque há uma coisa que fosse que eles não concordassem, cortavam. Né? Eles às vezes arranjavam um sistema que andava os teatros na Vieira. Lá o Álvaro Gouveia, o Sr. Brito Piais, enfim, essa geração de pessoas. Eles arranjavam a maneira de aquela que tinha havia uma cantiga para quando ela dizia tu há de chegar à liberdade, né? Quer dizer, portanto, eles conseguiram nessa altura, no tempo de Salazar, que essa cantiga até foi a irmã do Ana Serralha cantou, que era por causa da liberdade. E eles consideraram a volta de tal maneira, não é? Portanto, quem fez o poema, né, que não dava assim muito para meterem a mão, para perceber. Então, e acha que foram atingidos os objetivos da Revolução que os Capitães de Abril fizeram, ou não, na sua totalidade? Pois, é isto, quer dizer, se calhar tentar de uma maneira, aí é que está, quer dizer, porque aquilo era assim, eles aquilo que eu supus que houve liberdade, mas houve muitos que abusaram da liberdade, não é? Houve muitos que aproveitaram-se da liberdade para fazerem muitos disparates, muitas asneiras, e aquilo muitas das vezes dá para o torto, não é? Sim, a gente muitas das vezes abusando, é que passaram de 8 para 80. Tendo isso em consideração, acha que passados 50 anos, do 25 de abril de 1974, a democracia está consolidada ou está em perigo?
por andar da extrema-direita, ela está um bocado, está a ficar um pouco coxa, mas pá, pode ser que aquilo que não dê nada. Mas qual é o seu sentimento? Pois é, o sentimento talvez aí está, porque talvez o sentimento de medo às vezes começa a vir aos sonhos, não é? Pois. Porque nós nunca sabemos, porque isto é assim, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas nós temos a ver aqueles que agora tu pode dar a eles para dizer, aqueles que antes ou que foram contra o 25 de Abril, foram contra, quer dizer, são aqueles que hoje estão a avançar mais, não é? Não sei se posso dizer. Pode dizer à vontade. Chega que são aqueles que estão a avançar mais, não é? Porque milhares de pessoas que não conheceram o antes do 25 de Abril, porque há muitos que não conheceram, agora por causa disto da corrupção e essas coisas mais todas, eles esquecem-se que aquilo que os outros antes do 25 de Abril sofreram, o que passaram, não é? Para poder viver, para poder sustentar, ao passo que agora, por exemplo, um exemplo, na fábrica de limas, ou na fábrica de aços, a malta que trabalhava ia tudo a pé, não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, ia tudo a pé, não é? Hoje, nas fábricas, ninguém ia trabalhar para a Marinha, ou se iam de bicicleta, porque não tinham carros. Pois cada um tem, há uma casa onde houver 5 filhos, há 5 carros, não é? Isto avançou, mas muito. E então as pessoas esqueceram-se, porque se por acaso, eu agora, naquele tempo, tinha que economizar 2 tostões, não é? Agora sou capaz de não economizar o contra-reis, não é? Portanto, dedicamos ao gasto, e esquecemos que ele pode vir a fazer falta. E nós pedíamos talvez um pouco de sacrifício, porque uma coisa, se nós fizéssemos, felizmente não fazemos, mas se nós fizermos a vida que se fazia no outro tempo, a ganhar o que ganhamos hoje, nós éramos quase todos ricos, não é? Muito bem. Disse que antes da gente começar a nossa conversa, que tinha uma surpresa para o Olho do Mocho. Que surpresa é essa? Era o poema que eu fiz, que eu nunca tinha publicado, mas eu tivesse recitado no dia 1º de maio, era um poema sobre o 25 de Abril. Há 50 anos tinha os poemas sobre o 25 de Abril. E quero dar-nos o prazer de dar a conhecer essa poesia da sua autoria. Sim. Eu tenho prazer nisso e prazer mesmo para todos aqueles que nos estão a ouvir. Sim. Obrigado. Ela era a palavra que no ar andava e ninguém dizia. Era a palavra a mais desejada que a ditadura temia. Era a palavra que nos sufocava e o peito oprimia. Era a liberdade, a grande ansiedade de um povo que sofria. Já podemos cantar, já podemos gritar a nossa alegria. Já podemos dizer, acabou-se o poder de quem nos oprimia. A liberdade chegou e o povo a saudou com beijos e flores. Já chegou a hora da nossa vitória sobre os opressores. Ela era a esperança, ela era a vingança de um povo oprimido. Ela foi a vitória que levou à glória um país esquecido. Já podemos cantar, já podemos falar, dizer à vontade. Acabou a opressão, viva a revolução, viva a liberdade. Eles não podem voltar, eles não podem calar jamais nossa voz. Se eles um dia voltassem, nossa voz calassem, seria de nós. O povo tem razão com esta verdade. Acabou a opressão, viva a liberdade. Viva a liberdade. Obrigada, Raul, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Agradeço imenso, principalmente terminarmos desta maneira, com um poema inédito, pouco conhecido da sua parte, e que vai ficar comigo, e que o Olho do Mocho, de certeza que o guardará para sempre
e todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos ouvir hoje terão ficado extremamente agradados, e por isso mesmo o nosso obrigado. E esperemos obrigado eu. Então. E esperemos que nós possamos ainda voltar a falar, nomeadamente sobre a poesia, ou seja, sobre outros temas, mas um daqueles que lhe é muito caro, que é a poesia. Sim, é que eu adoro. É quem também. Tinha alguma coisa a acrescentar? Não, foi a pessoa que me lançou mais na poesia, você não sei se conhece, foi o Dino Gouveia. Conheci. Foi ele o primeiro a ler meus poemas. Pronto, está a ver. Isso é um outro tema que a gente irá um dia abordar com mais profundidade. Foi ele que me disse para eu continuar. Inserido dentro das comemorações do 25 de Abril e deste âmbito dos 50 anos, 50 testemunhos, só tenho que dizer aqui aos meus amigos que continuem a estar atentos, porque brevemente irá aparecer mais um testemunho que vos dará a conhecer a história de mais um dos nossos amigos. Obrigada e continuem atentos. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.